Glória a Deus. A paz do Senhor a todos. Que Deus abençoe a sua vida de uma forma grandiosa. Que alegria poder estar aqui com você neste momento tão especial. Que as bênçãos de Deus estejam sobre a sua vida, sobre a sua casa, a sua família. Eu tenho uma mensagem, uma palavra de Deus para o seu coração. Eu quero fazer uma oração pela sua vida, pela sua família e por todos os seus caminhos. Pois então fique aí conosco, participe desta mensagem, desta oração. Nós vencemos, meus irmãos, por meio da fé. Devemos nos fortalecer na presença do Senhor. Olha o que diz, meus irmãos, o Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus, no capítulo 15, o Evangelho de Mateus, no capítulo 15, há uma discussão, meus irmãos, entre os escribas e fariseus com Jesus, a respeito dos seus discípulos, porque eles estavam comendo, se alimentando sem lavar as mãos. Estava havendo ali uma discussão, uma interrogação a Jesus, porque os escribas e fariseus diziam que os discípulos de Jesus estavam transgredindo os mandamentos, a lei, por comerem sem lavar as mãos. E Jesus, meus irmãos, no capítulo 15, no versículo 10, Jesus fala para eles. Olha o que Jesus disse. E chamando a si a multidão, disse-lhe: ouve e entendei, o que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. O que contamina o homem, Jesus disse, não é o que entra, mas é o que sai. Aí ele diz, então acercando-se dele os seus discípulos, disseram-lhe: sabes que os fariseus, ouvindo estas palavras, se escandalizaram. Os discípulos se aproximaram de Jesus e falaram que os fariseus estavam escandalizados ao ouvir estas palavras de Jesus. Que o que contamina o homem não era o que entrava, mas sim o que saía pela boca. Aí Jesus disse, ele porém respondendo disse: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são condutores cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. Os fariseus, meus irmãos, eles eram condutores cegos mesmo. Eles, meus irmãos, julgavam isso mesmo, que comer sem lavar as mãos estava contaminando o homem, estava contaminando as pessoas. Porque eles estavam, meus irmãos, tão preocupados com o superficial, isso mesmo, que o mais importante, eles, meus irmãos, deixavam de lado. Eles não entendiam. Imagine, meus irmãos, fariseus que eles cuidavam, e eram, meus irmãos, para cuidar do espiritual das pessoas. Pessoas que estavam sendo guiadas por estes homens, que não tinham entendimento e nem direção espiritual. Já vem Jesus, meus irmãos, com um esclarecimento totalmente diferente da que os fariseus eles estavam entendendo. Deixando claro que o que contamina o homem não é, meus irmãos, o que entra, mas o que sai. Embora, meus irmãos, que a refeição sem lavar as mãos é uma prática, meus irmãos, com uma falta de higiene. Mas isso, meus irmãos, não colocava a vida espiritual, não colocava, meus irmãos, o caráter daqueles, meus irmãos, em risco, em perigo, de forma nenhuma. Não colocava eles, meus irmãos, em risco no reino de Deus. Já, meus irmãos, o que estava saindo dos fariseus e escribas, o que saía, meus irmãos, de muitos que ali se encontravam, tinha, meus irmãos, grande poder de destituir eles, isso mesmo, de contaminar eles,
de descredibilizar eles, meus irmãos, o reino de Deus. Jesus disse, olha o que Jesus disse: ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Tudo que entra, Jesus disse, desce para o ventre e é lançado fora. Mas, ele diz, mas o que sai da boca procede do coração. O que sai da boca procede do coração. E isso contamina o homem. Meus irmãos, Jesus estava aqui, meus irmãos, deixando claro que o comer sem lavar as mãos não contaminava eles. Agora, o que saía da boca deles, isso contaminava. O que saía da boca vinha do coração. Era, meus irmãos, aquilo que estava enraizado, aquilo que fazia parte da vida deles. Revelava o caráter, revelava a vida que eles tinham, que eles andavam. Aí Jesus disse, porque do coração procedem os maus pensamentos. Do coração, meus irmãos, tanto pode proceder o bem, isso mesmo, fonte de vida, como também do coração pode proceder os maus pensamentos. Aí Jesus diz, porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem. Mas o comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Do coração do homem, meus irmãos, é que procede todas as fontes da vida, sejam boas ou sejam maus, isso mesmo, ou sejam más. E Jesus estava dizendo, do coração do homem procede, os maus pensamentos. E se do coração procediam os maus pensamentos, aí, meus irmãos, saía, é o que iria sair, palavrões, falsos julgamentos, era que ia sair, meus irmãos, palavras torpes, era que ia sair, meus irmãos, agressões, era que ia sair, meus irmãos, falsos testemunhos, blasfêmias, era que ia sair, meus irmãos, a podridão que estava escondido dentro deles. Mas Jesus disse, o que contamina o homem não é o que entra, não é comer sem lavar as mãos, mas sim o que sai da boca do homem. E nós devemos, meus irmãos, ter muito cuidado. Nós devemos, meus irmãos, vigiar, buscar ter um cuidado com o que sai da nossa boca, para que, meus irmãos, nós não venhamos, isso mesmo, nos contaminar, fazer, meus irmãos, achar como os fariseus, que comer sem lavar as mãos era o que contaminava eles, mas na verdade eles não tinham entendimento, isso mesmo. E Jesus compara eles como guias cegos, Imagine, meus irmãos, pessoas sendo guiadas por este povo, onde, meus irmãos, eles tratavam o superficial com grande importância e valor, e de fato que deveria ser cuidado, exortado, ensinado, eles, meus irmãos, descredibilizavam, eles, meus irmãos, não tratavam com a devida importância. Nós devemos, meus irmãos, ter muito cuidado. Tiago, meus irmãos, em uma das cartas que Tiago escreveu, ele faz, meus irmãos, uma referência sobre o tropeço nas palavras. Ele diz, olhe bem, meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavras, o tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Tiago, meus irmãos, aqui ele está trazendo aqui uma exortação, um ensino a respeito daquele meus irmãos, que consegue domar, controlar isso mesmo,
a sua língua, a sua boca, as suas palavras. Esse tem um poder de controlar todo o seu corpo, todo o seu corpo. Aqui nesta passagem que Jesus ele está dizendo, Jesus está, meus irmãos, também trazendo esta referência, porque do coração é que revela, meus irmãos, quem é a pessoa. É o que revela o que está dentro de nós. Que nós devemos, meus irmãos, nos revestir do amor, da misericórdia, dos frutos do Espírito, para que possamos estar cheios de amor, de paz, de alegria, de perdão, de mansidão, para que as nossas palavras sejam sempre temperadas, meus irmãos, com sal, virtuosas, isso mesmo. Para que assim, meus irmãos, não venhamos colocar, meus irmãos, a nossa vida em risco, né? Tem uma passagem que Jesus, meus irmãos, ele faz uma referência, que ele diz, meus irmãos, que do homem, né, as palavras do homem, né, coloca ele, meus irmãos, em risco. Pelas nossas palavras nós vamos ser justificados, e pelas nossas palavras também nós iremos, meus irmãos, ser julgados, condenados. E nós devemos ter muito cuidado, orar, buscar. E alguém diz assim: pastor, o que eu faço? Para que palavras virtuosas saiam da nossa boca, primeiro, meus irmãos, o nosso coração tem que ser transformado. Primeiro, meus irmãos, o nosso coração tem que estar, meus irmãos, remido, virtuoso, cheio, meus irmãos, da virtude do Espírito Santo. Tem que estar, meus irmãos, transformado. E é isso que Jesus ele espera de cada um de nós. Amém? Pois então creia, acredite, tá? Eu quero orar agora pela sua vida, pela sua casa, pela sua família. E lembre-se, o que contamina o homem não é o que entra, embora, meus irmãos, devemos usar higiene, né? É bom isso, mas o que contamina o homem é o que sai, porque o que sai, meus irmãos, revela o que está no coração do homem, é o que revela, isso mesmo, os palavrões, os falsos testemunhos, os julgamentos, as blasfêmias, o pecado que está escondido no coração do homem. Do coração do homem, meus irmãos, é revelado quem é a pessoa. E assim, meus irmãos, nós devemos ter muito cuidado. Sabe, meus irmãos, não é difícil a gente conhecer uma pessoa. Poucos minutos, meus irmãos, o que sai da boca dela já revela isso mesmo, o que está dentro do seu coração. O que está dentro do seu coração. E somente a gente sendo transformado, isso mesmo, liberto, é assim, meus irmãos, que nós iremos agradar ao Senhor. Não devemos ser como os fariseus, né, que estavam condenando os discípulos por não lavar as mãos, comer e não lavar as mãos, enquanto eles, meus irmãos, estavam contaminados, o coração deles, meus irmãos, estava contaminado. O que saía deles, meus irmãos, não tinha proveito algum. Proveito algum. E Jesus trouxe, meus irmãos, este ensino. E ainda chamou eles de guias de cegos. Imagine pessoas sendo guiadas por estas pessoas, onde eles tratavam, meus irmãos, as coisas superficiais deste mundo com tanto valor. E hoje nós temos visto muito isto. Pessoas que tratam as coisas superficiais com tanto valor, e as coisas de suma importância são descredibilizadas, descaracterizadas, trocando, meus irmãos, o santo pelo, meus irmãos, o terreno. E de forma nenhuma, meus irmãos, nós devemos fazer estas coisas. Devemos ter muito cuidado. Amém? Vamos orar. Ore comigo. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, nós entramos em oração agora, neste momento tão especial. Ô Espírito Santo, eu entro, meu Deus, em oração agora, pela Tua igreja, pelas Suas ovelhinhas que nos acompanham diariamente. Meu Deus, entre com poder, com providência, curando, salvando, libertando, operando maravilhas. Meu Deus, Pai, que essa pessoa seja tocada agora, seja transformada. Se existe pessoa sentindo dores, seja curada, liberta, alcançada.
Aqui, Senhor, nós te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos feito. Nos dá coragem, nos dá ânimo, virtude, que a tua graça possa nos alcançar. Meu Pai, em nome de Jesus Cristo, eu te peço agora, neste momento, tenha misericórdia, tenha compaixão, entra com poder, com providência agora, nesta casa, nesta família, salvando, perdoando, livrando de todo o mal. Meu Deus, entra com poder agora, Senhor. Eu te peço em nome do teu Filho Jesus Cristo, que pessoas sejam tocadas agora, que o coração seja transformado, que possamos, Senhor, dar valor verdadeiramente àquilo que precisamos, Senhor, ser transformados. Pai, entra agora, Senhor. Nós te pedimos, Senhor. Nós te agradecemos por tudo. Diga, eu creio, eu acredito. Que Deus te abençoe. Eu amo a sua vida. Fiquem todos na paz, tá? Espero que essa mensagem possa ter trazido um ensino, um esclarecimento ao seu coração, de alguma forma, e possa ter lhe ajudado, tá? Em nome de Jesus Cristo. Que Deus abençoe você.